Muito boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão por aí? Tudo bem com vocês? Vamos hoje para a nossa leitura do dia, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 14 e capítulo 15, e no Evangelho de Mateus, o capítulo 17. Uma pergunta que eu quero deixar aqui para refletirmos ao longo da leitura é a seguinte: quando Deus nos chama a avançar nas nossas vidas, nós confiamos no seu poder, mesmo diante do impossível, ou deixamos o medo nos paralisar antes do milagre? Porque quando meditamos aqui na situação em que o povo de Israel, ao sair do Egito, se encontrava, a gente vê um povo aqui diante do Mar Vermelho e cercado pelo inimigo, sem uma saída aparente, num beco sem saída, como muitas vezes nos encontramos em nossas vidas pessoal, profissional, familiar, né? Então Deus ordena, mesmo assim, que eles avançassem, que eles avancem, mostrando que o milagre acontece no caminho da obediência. Quando obedecemos ao Senhor e à sua orientação, ao seu desígnio, aos seus mandamentos, nós vemos o milagre acontecer em nossas vidas. Nós aprendemos que o Senhor, ele abre caminho onde não existia estrada e transforma lugares, situações de medo em cenários de vitória, para a glória do nome dele. O cântico que Moisés vai entoar em Êxodo capítulo 15 revela que quem atravessa o mar precisa aprender a louvar a Deus depois da vitória, reconhecendo que a glória pertence ao Senhor, somente a Deus. Devemos aprender a louvar ao Senhor nessas vitórias, nas pequenas batalhas de nossas vidas, nos pequenos avanços de nossas vidas, de libertação de certos vícios, de certos pecados, de certos erros e decisões erradas que tomamos e começamos então a alinhar nossa vida com a vontade de Deus. Devemos celebrar essas pequenas vitórias e dar glória a Deus pela sua graça e misericórdia em nossas vidas. No Mateus capítulo 17, a gente vê a glória revelada no Monte da Transfiguração, em que aparece Moisés e Elias, e Jesus, ele é transfigurado, seu rosto brilha como o sol e sua roupa fica branca, alva como a neve. E logo depois ele começa a falar sobre o que ele deveria padecer na cruz, né? O desafio do vale. Nós entendemos que experiências profundas com Deus não nos isentam das batalhas. Ter aquela experiência de transfiguração não isentou Jesus da cruz, mas o fortaleceu para enfrentar e se entregar voluntariamente por amor a cada um de nós e não retroceder. Assim nós, quando temos experiências espirituais com Deus, isso deve nos fortalecer nesta jornada, nesse caminho estreito, carregando a nossa cruz. Mas essas experiências são para nos fortalecer e manter os nossos olhos fixos naquele que merece toda a honra e toda a glória, que é o Senhor Jesus. A fé que move montanhas nasce na confiança total em Deus, não da autossuficiência, o que eu posso, eu consigo, eu tenho força e entendimento para fazer. Não. Ela nasce da confiança total no Senhor. Jesus nos ensina que até uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, quando depositada nele, é suficiente para vencer o impossível. Então a gente entende aqui que a palavra está nos convidando a avançar, mesmo quando não vemos saída. Somos chamados a confiar no poder de Deus, no meio das crises, das dificuldades, da tempestade, do cercamento do inimigo. Somos chamados a confiar no poder de Deus, no meio dessas crises, e manter a fé viva, tanto no monte quanto no vale. Que aprendamos a louvar após a vitória, a depender de Deus nos desafios diários de nossa vida e a caminhar com uma certeza de que o Senhor, ele continua abrindo caminhos aonde não existe estrada. Que Deus, que o Senhor, ele continua realizando milagres e que o Senhor continua fortalecendo a nossa fé para vivermos segundo o seu propósito. Que Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço, que seja um ano cheio da presença de Deus.